segunda parte da aula de GSO, e conforme nós já havíamos anunciado, vamos falar a respeito das atualizações do Windows e a parte de segurança, né? Bom, o que a atualização do Windows tem a ver com segurança? São assuntos relacionados, não são? Será que é só por coincidência que no painel de controle, nas configurações, esses dois itens aparecem na mesma área, no mesmo setor? Será que a Microsoft e a configuração do Windows colocam esses dois itens juntos apenas por uma mera coincidência? Ou ter um sistema operacional atualizado implica diretamente na segurança desse dispositivo? E quando falamos em segurança do dispositivo, não é apenas a segurança física, diga-se de passagem, né? É a segurança dos dados que ele armazena. Porque, como já mencionamos aqui, nós temos computadores, dispositivos computacionais que são usados para finalidades diferentes, né? Eu posso ter um jogador profissional, aqui um gamer, que usa o computador profissionalmente para jogos. Eu posso ter, por exemplo, um executivo de uma multinacional que tenha armazenado nesse dispositivo informações de extremo sigilo, né, e de extrema importância para a corporação a qual ele trabalha. E nós temos aqui, digamos assim, pessoas, né, de um modo geral, que trabalham com informações que são extremamente sigilosas, né? Por exemplo, gerentes de banco, juízes, promotores, desembargadores, são pessoas que em seus dispositivos computacionais armazenam dados e informações, acessam dados, né? Porque na verdade eles nem armazenam, mas acessam dados extremamente que precisam de um grau de privacidade e segurança muito elevado. Então, quando nós falamos aqui de segurança, né, não estamos aqui mencionando apenas a questão de um vírus de computador que possa infectar um arquivo, se alocar na memória e causar algum problema de funcionamento. Aliás, diga-se de passagem, né, o conceito de vírus computacional, conhecido classicamente pela maioria, né, como aquele arquivinho, aquele programinha que, né, infecta o teu computador e que vai apagar o teu sistema, vai formatar a sua máquina, isso é algo meio que ultrapassado, né? Isso é um conceito meio que, posso dizer para vocês assim, bem ininteligente, né? Porque no passado isso já aconteceu, né? Inclusive, na história, né, da segurança da informação, esse tipo de vírus que tinha como principal finalidade alocar a memória de um equipamento e infectar seus arquivos, em algum momento parar o funcionamento desse dispositivo, ao longo da história, nós tivemos vários tipos de vírus que tiveram, assim, até nomes, né, muito famosos, né? Nós tivemos o Chernobyl. Chernobyl não é da época de vocês, obviamente, mas o Chernobyl foi um vírus, né, que, digamos assim, ele foi contemporâneo, digamos assim, ao acidente da usina nuclear de Chernobyl, né, uma cidade ali, não me lembro qual região da Rússia, né, daquela região ali entre Rússia e Ucrânia, onde houve um acidente nuclear, e, enfim, né, todo o nome do vírus ocorre nessa época, ficou muito famoso. Tínhamos o Madonna, né? O Madonna, para quem também não é da época de vocês, acho que todo mundo aqui. Professor, o senhor tem conhecimento do vírus Melissa? Alguma parada assim? Melissa. Olha, nós temos, bom, não, sem incidir na questão aqui do sexismo, né? Mas nessa questão de nomes femininos, né? Nós vamos de furacões até vários vírus aqui, né? Nós temos Melissa, não me lembro exatamente o que fazia o Melissa, mas temos o Melissa, temos o Madonna, temos vários, né? Da mesma maneira, temos o furacão Etna, temos o furacão, enfim, nomes femininos, eles são muito comuns a esse tipo de acontecimento e, repito, sem nenhuma conotação sexista aqui. É que, enfim, na história da humanidade, né, com todo respeito, a mulher é protagonista, né, em todo sentido, né? Helena de Troia, Catarina Grande, né, a primeira e uma das maiores, né, imperatrizes russas, né, Catarina a Grande. Quem gosta de história, procurem pesquisar sobre Catarina a Grande. Mas não me lembro especificamente sobre Melissa, a gente pode pesquisar a respeito. Mas por que eu estou citando esses termos aqui, esses nomes, falando de vírus? Porque na cultura popular,
as pessoas ficaram com esse olhar meio folclórico sobre vírus de computador, né? E guardam o nome vírus, tanto é que até hoje as ferramentas de segurança digitais continuam sendo chamadas apenas e simplesmente por antivírus, como se vírus de computadores fossem um grande problema. Já foram, né? Os vírus de computadores ainda existem? Existem, mas eles ganharam outro perfil, eles ganharam outras características, eles ganharam muito mais potencial de risco e de dano e de impacto. Porque, veja, raciocinem comigo, né? Se há 30 anos atrás, né, o Madonna, o Chernobyl, que mais? Aí nós tínhamos vários, é que eu não me lembro agora os nomes assim de imediato, né? Eles eram famosos por infectar arquivos que se alocavam na memória do computador e começavam, por exemplo, a corromper arquivos de sistema e sua máquina parava. Isso hoje não faz muito sentido, porque, vamos lá, fazendo analogia aqui entre o universo digital e o nosso universo biológico, né? O que é um vírus na esfera biológica? Por exemplo, o que é o coronavírus? Um vírus, ele precisa de um hospedeiro para que ele possa se perpetuar. Esse é o conceito, né, de um vírus biológico. E como é que um vírus se perpetua? Contaminando, disseminando-se sobre outras pessoas. Haja visto o caos, né, que o coronavírus causou e continua causando à humanidade, porque é um vírus ao qual o nosso organismo não tinha e continua ainda não tendo uma defesa muito correta, né? A vacina está aí, acredito eu que com o passar do tempo, isso possa ser aperfeiçoado e a coisa possa mudar, embora, né, o vírus da gripe, né, com suas variantes, também não tem um tratamento direto, né, porque ele muda muito. Acredito eu que estamos diante de um vírus que vai fazer parte, né, da nossa cultura viral, biológica ao longo da humanidade. Mas repetindo a comparação, um vírus digital, assim como o vírus biológico, ele precisa de um hospedeiro para se perpetuar. Então, esse olhar, né, e esta mentalidade, esta finalidade dos chamados vírus computacionais da época passada, que infectavam um arquivo, o seu pendrive, ou, enfim, você entrava no seu computador por vários meios, um disquete, um CD, enfim, alocava-se na memória e começava a infectar outros arquivos, e em algum momento ele começava a atacar arquivos do sistema e parava a tua máquina, ele é mais ou menos parecido com o que acontece com o vírus biológico. Quando a reação do organismo, né, não consegue, quando o teu sistema imunológico não consegue combater e também não consegue conviver com aquele vírus, a sua carga viral aumenta tanto que o vírus mata o hospedeiro. E se o vírus mata o hospedeiro, o que acontece com o vírus? Ele morre junto, porque nenhum vírus permanece vivo na atmosfera se não tiver um organismo que o hospede. Então, aí, estou contando este pequeno lapso aqui, né, esse pequeno traço aqui de característica biológica, para que vocês coloquem isso no universo digital. Poxa, tendo hoje a internet, a maior rede de interconexão de computadores do planeta, qual o objetivo de repente, infectar um arquivo, alocar a memória de um computador e parar o computador? Se eu posso infectar a internet inteira. Então, quando nós falamos no conceito de vírus, né, voltado para aquele conceito folclórico do passado, do Melissa, do Chernobyl, que formatava o seu computador e ele parava de funcionar, hoje isso não faz sentido. Porque da mesma maneira que um vírus biológico precisa do hospedeiro para se propagar e perpetuar, hoje as chamadas ameaças digitais, né, que são as ameaças virtuais, elas têm um outro objetivo, não é parar o funcionamento do seu computador. Muito pelo contrário, é usar o seu computador como meio para que possam praticar crimes em outros lugares. Então, não precisam parar o seu computador, apenas usá-lo para espionagem, para capturar dados ou praticar crimes a partir do seu dispositivo. Esse é o conceito hoje do que nós chamamos de ameaças virtuais. E aí existem variações, né? Nós temos aí
os cavalos de Troia, que também, né, é uma alusão à história, né, da guerra ali, do embate entre gregos e troianos, né, que tem este nome. Nós temos os chamados, por exemplo, os backdoors, que atacam, digamos assim, as portas que estão abertas no seu sistema. Nós temos as ameaças do tipo phishing, que entram no seu computador por um e-mail, por um meme, alguma coisa do tipo, e resgatam informações do seu computador, mas em nenhum momento eles vão interferir no funcionamento do teu equipamento, porque não é interessante para eles. A ideia é usar o seu equipamento como meio de disseminação e como meio também de ocultar rastros, né? Porque, por exemplo, é muito comum hoje, muito comum, né? Principalmente por redes sociais, principalmente por aplicativos de mensagem, você receber as chamadas correntes, né? Às vezes com uma promoção, às vezes com uma piadinha, às vezes com uma simpatia, envie para um... Ou muitas vezes é apenas uma promoção que é fake, né? Por exemplo, clique aqui para concorrer a um sorteio de uma camiseta na Amazon. E, enfim, você clica, quando você viu, não é nada disso. E simplesmente você esquece. Isso é uma prática muito comum hoje, né, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem. Esse ataque é o chamado ataque de phishing, né? Phishing é chamado, traduzindo de forma literal, phishing, do inglês pescar, né? Pescaria, fish, to fishing, pescar. O que ele pesca, né? Na verdade, a isca é aquela mensagem, por exemplo, né? Aquele meme, aquela piada ou aquele vídeo engraçado, que serve simplesmente como uma isca. Quando você clica, obviamente, aquele programinha, aquele vídeo, né? Ele tem um script que, por exemplo, vai acessar a sua lista de contatos nos seus e-mails e vão disparar para todos os seus contatos a mesma mensagem. As pessoas vão clicar, vão assistir e aquilo, de forma exponencial, vai se repetindo. E todo mundo que recebeu aquilo passa pelo mesmo processo. O equipamento recebe, a sua lista de contatos é acessada e aquela mensagem é multiplicada para mais todos os seus contatos e aquilo vai girando o mundo. E o que isso faz? Muitas vezes nada, simplesmente fica alojado nesses equipamentos. Porém, em algum momento eles podem servir como rota de ataque, simplesmente disfarçando o caminho percorrido por um criminoso virtual para acessar uma conta bancária ou simplesmente para hackear dados em algum computador, em algum dispositivo. E aí, quando é feito, por exemplo, uma análise pericial criminal, né, que isso é fato, tá? Isso aqui não é Hollywood, isso não é cinema. Quando você pratica um crime virtual, quando você acessa indevidamente uma base de dados, quando você burla a segurança do sistema, muitas vezes você deixa um rastro, né? Porém, quando, né, uma análise pericial criminal faz esse percurso contrário e vai observar por onde esse atacante passou, ele não consegue, digamos assim, por esse criminoso passou, ele não consegue localizá-lo mais, porque ele simplesmente usou como rota de ataque todos os computadores que praticamente receberam esta mensagem e se multiplicaram. Isso é usado para mapear ou para rotear fuga ou rotear ataques. Torna praticamente impossível detectar da onde partiu esta invasão, da onde partiu esta ação criminosa, porque cada computador que recebeu esta mensagem foi utilizado como uma rota para a prática desse crime. E isso não é feito individualmente, tá, pessoal? Isso é feito por algoritmos, é um script, é um programa. Então, não tem problema que ele tenha que praticamente acessar aí, sei lá, 1 milhão de IPs para chegar no computador da Receita Federal. Ele vai fazer isso, ele vai percorrer 1,5 milhão de IPs pelo mundo afora, fazendo um caminho muito louco, por exemplo, acessar uma base da Receita Federal. E aí, quando a Polícia Federal, por exemplo, né, for investigar isso e fazer o percurso contrário, ele não consegue chegar no IP de origem, né? IP é a identificação do teu equipamento na rede. Então, isso aqui é apenas uma breve sugestão do que nós temos hoje em relação à segurança e às ameaças que praticamente tornam necessário se preocupar, não digo de forma paranoica, mas de forma responsável e prudente sobre este universo da segurança digital.
E dentro das configurações do Windows, nós temos uma parte pequena, mas que tem uma possibilidade de melhorar a segurança do seu dispositivo em casa, que é o quesito atualização e a parte de segurança, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela para acessar com vocês e, paralelo a esse conteúdo aqui da segurança e atualização, nós vamos recheando aqui com alguns fatos, né, contemporâneos que, digamos assim, de vez em quando chacoalha, né, faz tremer o universo da cybersecurity, né, que é a maneira como nós nos referimos aqui a tudo aquilo que trabalha no desenvolvimento de segurança para mecanismos, dispositivos e sistemas computacionais, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Depois eu volto aqui no chat, pessoal, para a gente bater um papo com vocês aqui. Estou vendo que vocês estão postando. E aí, deixa eu ver se eu paro pelo menos uns 5 minutinhos antes aqui, ou 10, para que eu possa olhar aqui no chat e interagir com vocês aí nos relatos, nas colocações, porque nos dias de hoje, ter problemas com segurança, algum dado vazado, um comprometimento de um cartão de crédito é algo muito comum, tá? Por isso que a gente precisa, sim, tomar algumas precauções. Olha, Tiago, posso dizer para você que é causa e efeito, né? Para cada possibilidade, digamos assim, para cada recurso novo, inovador que a tecnologia nos oferece, automaticamente surgem também essas outras preocupações, né? E isso faz parte, é o equilíbrio, né? Tem o lado positivo e o lado negativo de tudo. Por isso que a gente precisa estar antenado com isso e tomar, pelo menos, algumas ações aqui que são consideradas básicas, não que isso seja 100% seguro, mas para que você simplesmente não caia, né, digamos assim, na imprudência, na negligência, e aí, simplesmente, você se vitimiza disso em algum momento, né, porque pode acontecer com você. Vou compartilhar minha tela e, como disse, um pouquinho antes do término da aula, a gente para que a gente possa aí interagir, responder algumas perguntas e que vocês, porventura, possam ter, tudo bem? Vou compartilhar aqui minha tela. Novamente pergunto, estão vendo a minha tela aí? Tudo bem? Sim, sim. Sim, dá para ver, professor. Perfeito, vamos lá. Bom, estou aqui ó, na janela de configurações do Windows, como disse para vocês. Deixa eu voltar à parte inicial. Isso aqui, ó, a seção de configurações gerais do Windows, e aí nós temos para cada seção uma finalidade específica, né? Para hoje, vamos aqui, ó, atualização e segurança. Vamos lá. Tirem as crianças da sala. Bom, vou direto aqui, ó, na parte de segurança. Tá aqui, ó, segurança do Windows. Mas, vamos lá, como a primeira imagem, né, é aquela que fica, né, na nossa memória visual, porque bateu de cara, né? Então, já que apareceu aqui a seção do Windows Update, eu vou comentar sobre ela, depois eu entro na parte de segurança do Windows, né? E conecto as duas coisas. Primeiramente, a atualização de um sistema, item que já foi mencionado aqui, quando nós abordamos como primeiro tópico das nossas aulas, a parte de núcleo do sistema operacional, versão, né? Núcleo, shell e versão. Então, esta parte de versões está relacionado ao Windows Update. As atualizações nada mais são do que correções do sistema. As atualizações são justamente buscando melhorar, né? Potencializar, ou melhor, diminuir, não é potencializar, diminuir qualquer possibilidade que possa trazer aí alguma vulnerabilidade, né? Dentro do termo, dentro da atmosfera da segurança digital, nós temos uma terminologia básica, né? Primeiramente, o que é uma ameaça virtual? A ameaça virtual é caracterizada por qualquer tipo de prática, né, que seja feita de forma virtual e que coloque em risco, né, que explore uma vulnerabilidade. O que é uma vulnerabilidade? Vulnerabilidade são pontos falhos
dentro de um sistema ou dentro de um dispositivo computacional e seus sistemas, que podem ser sistemas de informação, como podem ser também sistemas de automação, né? Que para quem está adentrando no universo digital, as duas coisas parecem, mas não são iguais. Sistema de informação é o quê? São programas, softwares que controlam, digamos assim, ou gerenciam a rotina de uma empresa. Por exemplo, eu posso ter um sistema operacional, é um software que gerencia a utilização do meu computador. Eu posso ter um sistema de gerenciamento empresarial, que vai gerenciar todo o funcionamento de todos os departamentos de uma empresa. Esses são sistemas de informação. O que é um sistema de automação? São programas que gerenciam máquinas que controlam o sistema de produção de uma fábrica, de uma empresa, algo do tipo. Por exemplo, uma empresa, uma fábrica metalúrgica, um fabricante de automóveis, um fabricante de autopeças, uma usina nuclear. Uma usina nuclear não é comandada por pessoas que apertam botões, claro, né? Tem pessoas que apertam botões para ligar, para desligar, mas o controle da automação hoje é feito por sistemas que foram programados por pessoas. Então, ameaças é tudo aquilo, ameaça virtual é tudo aquilo que explora ou pode explorar as possíveis vulnerabilidades encontradas tanto num sistema de informação quanto num sistema de automação. Essas chamadas atualizações, elas são feitas nos sentidos de encontrar, detectar as chamadas vulnerabilidades e tentar resolver essa questão. Tudo bem? Quando isso não ocorre, porque, gente, isso aqui é uma brincadeira, entre aspas, tá? Não é brincadeira, é uma coisa muito séria, mas desde o advento da criação do universo, né, digamos assim, existe o bem e existe o mal, né? Sem cair aqui na esfera hollywoodiana, mas tem. Nós temos aqui os recursos que estão aqui à nossa disposição para fazer as coisas funcionarem, e existem pessoas que estão aproveitando de falhas para tirar vantagem disso. E aí nós temos o que nós chamamos de equilíbrio maniqueísta, né? A eterna luta entre o bem e o mal. Quando, né, você, que se caracteriza como um praticante do bem, não tem conhecimento suficiente para contribuir na manutenção deste bem-estar social, se tornar vítima não ajuda em nada. E esse é o grande problema, esse é o grande paradigma que nós encontramos hoje na sociedade contemporânea. A tecnologia, como já disse aqui, exerce um fascínio sobre as pessoas. Todo mundo curte, adora usar tecnologia. Mas a grande maioria não sabe como isso aqui funciona a fundo, né? Não precisa ser nem a fundo, mas não sabe como funciona essencialmente. E aí a gente volta, né, àquela analogia que eu sempre costumo repetir, né? Que da mesma forma como quando tivemos acesso ao fogo, nós dançávamos ao redor dele para contemplar o acesso ao fogo. Mas demorou um tempinho para que nós aprendêssemos que entre aquecer e queimar, tinha ali uma questão de conhecimento em saber como usar. Então, esse entusiasmo todo, né, no entorno da tecnologia, equivale a dançarmos em volta do fogo contemplando sua existência. Porém, mais importante que contemplar é saber usar, porque senão você se queima. Nos queimávamos com o fogo e estamos nos queimando hoje com a tecnologia metaforicamente, tá? E isso acontece por quê? Porque as pessoas procuram fechar os olhos à verdade, né? Porque a verdade muitas vezes incomoda. Poxa, se eu passar a saber que por trás da internet eu tenho tantas ameaças e tantas coisas para me preocupar, perde a graça. Então eu prefiro nem saber, né? Então eu não sei e não quero nem saber. E esta postura, né, simplesmente faz com que você, em algum momento, entre na estatística. E vou dizer mais, né? A maioria das pessoas viram estatísticas e nem sabem, né? Já viram um comercial da privacidade dos bancos, voltado aí para a LGPD?
que uma pessoa encontra outra na rua e fala, cara, você não é fulano de tal? Seu CPF não é tal coisa? É isso. A maioria de nós tem os dados sendo usados para cima e para baixo e nem sabe. Isso aqui é muito grande, gente. Nós temos um universo paralelo dentro da esfera digital. A internet, ela não tem dono. E nós temos várias camadas da internet, e tem algumas camadas da internet que são usadas apenas para práticas criminosas, onde até a prática policial digital precisa se esmerar para conseguir causar algum impacto. Mas, repito, é uma brincadeira, entre aspas, de gato e rato. Aqueles que provêm segurança correm atrás daqueles que tentam burlar a segurança. E posso afirmar para vocês, assim, com uma margem de aproximação e de acerto grande, né? Aqueles que são pegos fazendo isso, geralmente não são especialistas, são entusiastas que acham que sabem. Porque nós temos, né, na classificação também da humanidade, a espécie Homo sapiens, né? Homem que sabe, do latim. Mas eu defino uma outra espécie, o Homo cogitus sapien, aquele que pensa que sabe. Aquele que pensa que sabe é o que cai primeiro, porque ele não sabe de fato e acha que sabe. Aí ele resolve se aventurar nesse universo. Volta e meia nós acompanhamos alguma reportagem policial dentro dessa esfera digital, que é uma área que me interessa muito, né? Eu leciono segurança de dados aí há praticamente uns 11 anos, e quanto mais a gente aprofunda nesse meio, mais você vai ficando, assim, não vou dizer paranoico, mas realmente preocupado com o rumo que isso toma, né? E é muito comum, porque boa parte da mídia, quando cai um ou outro, né, que a polícia pega, é preso, até uma forma de não... É mais ou menos assim, né? Quando um jogo... Vamos lá, uma partida de futebol aí que tenha importância, digamos assim, uma semifinal de uma Champions League, uma final de Copa do Mundo, algo do tipo. Quando um torcedor invade o gramado, as câmeras não filmam, que é justamente para não estimular a prática de outros torcedores a fazerem o mesmo. Então, o mesmo ocorre no universo da segurança digital. Não se divulga muito, digamos assim, esses criminosos quando são presos, né? E nem se fala muito também das suas práticas e daquilo que eles fazem que dão certo. É justamente para não estimular e, digamos assim, não criar uma expectativa para o lado ruim, né? Mas aqui nós trabalhamos com informação, com verdade, né? E como nós temos uma quantidade de pessoas muito maior usando do que pessoas que saibam usar, então, assim, a quantidade de criminosos virtuais deitando e rolando em cima da imprudência e da negligência das pessoas é muito grande. Porque as pessoas, como disse, elas têm uma certa, não digo dificuldade, mas elas têm uma naturalidade, digamos assim, de ignorar. Ignora por essência. Ou tipo, repito, eu não sei, mas eu não quero saber, porque a realidade me cobra, a verdade me cobra a responsabilidade. E todas as vezes que você conhece o peso da responsabilidade sobre algo, isso implica em atitude da tua parte. Então, psicologicamente, isso tem uma explicação, tá? Não vamos entrar no viés psicológico, a negação freudiana. Uma das formas de negar a existência uma das formas de pseudo-resolver um problema é negar que ele existe. Na psicologia fundamental, né, de Freud, chama-se a negação freudiana. É uma das linhas de tratamento freudiana, né? Do pai da psicanálise, Freud, que identifica esse traço de personalidade no comportamento humano desde antes de Cristo, desde que criou-se a vida, assumir responsabilidades dá trabalho. Então é por isso que as pessoas preferem ignorar ou transferir. A culpa é dele, a culpa é daquele, mas nunca é minha. Então, se o teu sistema for invadido, o problema é da Microsoft, o problema é da empresa que fornece segurança, em nenhum momento a culpa foi tua, que, por exemplo, não se preocupou em manter o seu Windows atualizado. E detalhe, né? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela, né? Ó. Aqui ele te dá um retrospecto, né? Eu tenho aqui um aviso, uma informação de que há uma atualização cumulativa do Windows 10,
versão 20H2 para sistemas operacionais baseados em 64 bits, status, instalação pendente. Eu posso mandar instalar agora, não vou fazer isso, por quê? Porque estou no meio de uma aula. Agora, se eu não instalar isso aqui nunca, e também não deixar configurado para instalar automaticamente quando não estiver usando, o meu sistema vai ficando desatualizado. E o sistema operacional desatualizado, ele gera impacto sobre os dispositivos de segurança. E quando falamos de dispositivo de segurança, vamos aqui separar o joio do trigo, da mesma maneira que eu disse que o conceito de vírus de computador clássico do passado é pouco inteligente e pouco eventualmente utilizado hoje, o antivírus, pela essência do antivírus, também é uma prática que eu não vou dizer que não esteja em uso, ainda usa-se. Mas hoje nós não falamos de softwares antivírus, nós falamos de sistemas de proteção, sistemas de segurança, que não protege apenas o seu dispositivo, porque você não é um dispositivo solto na ventania, na multidão. O teu computador está o tempo todo conectado a uma rede, trocando informações pela internet. Então, não adianta apenas garantir a segurança do dispositivo. Eu preciso de mecanismos, de softwares que garantam também um mínimo de proteção nos meus dispositivos que geram a minha rede. E aí nós temos o conceito não de antivírus, mas das ferramentas de segurança, que elas protegem o dispositivo e a rede a qual ele está conectado, monitorando portas, colocando o chamado firewall, que são bloqueios para não permitir que você seja invadido por terceiros, avisando para você quais são os sites que têm certificados de segurança válido, de sites que não têm segurança, de certificado de segurança válido. Existe uma lista de domínios considerados suspeitos hoje, por trocas de informações pelo mundo todo, que também ele te avisa. Então, manter o seu sistema atualizado e em contato com a instalação de uma ferramenta de segurança que proteja o teu dispositivo e a tua rede é o mínimo que você pode fazer. Pessoal, tem algum áudio aberto aí, por gentileza, só para avisá-los, tudo bem? Pronto, mutei aqui. Depois ele volta. E como eu estava continuando o raciocínio aqui, gente, a questão da atualização relacionada à segurança é justamente nesse quesito. Se o teu sistema está desatualizado, ele não corrigiu falhas das suas versões anteriores. E vale lembrar que todo sistema operacional, todo programa, todo software, ele sempre tem uma vulnerabilidade ou outra. Não tem como não ter. Até mesmo porque, como disse, né, existem pessoas, existem softwares, né, não são pessoas, são programas também, né? Existem programas de segurança e existem programas, algoritmos, scripts que ficam testando falhas em sistemas apenas para burlar. Isso é uma prática comum, repito, da mesma maneira que as empresas que provêm segurança têm algoritmos para fazerem varreduras e testarem, né, os seus sistemas, o outro lado faz o mesmo. E vai verificar o quê? Tudo que é possibilidade de vulnerabilidades. Para ilustrar o que eu estou falando para vocês aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês uma outra tela aqui. Bom, esta tela, eu esperei um pouquinho para atualizar e chegar para vocês. Não sei se dá para ler. Neste momento, eu estou compartilhando com vocês a tela, o mapa de ameaças, de cyberameaças em tempo real no mundo, da Bitdefender, ou do Bitdefender. O Bitdefender, ou a Bitdefender, é uma das empresas desenvolvedoras de segurança digital mais respeitadas no mundo, né? O Bitdefender, Norton,
a Kaspersky ou a Kaspersky, né, para quem prefere aí, se bem que eu já fui num dicionário russo, né, verificar a pronúncia e não é Kaspersky, é Kaspersky mesmo, né, que é uma empresa provedora de segurança digital russa, né, e vale lembrar, para quem não, aliás, lembrar não, vale informar, né, porque aqui estamos no primeiro módulo, que o universo digital russo é muito respeitado, né, a Rússia hoje, ela tem, dentro dessa área de segurança digital, um certo know-how, pelo seguinte motivo, né, boa parte dos impactos virtuais causados no mundo hoje partem da Rússia, tá? Eles são especialistas em segurança porque os russos são também especialistas em ataques virtuais. Esse mapa de ameaças digitais em tempo real, ele está mostrando aqui para nós, vou até tirar as janelas aqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o mapa mundi, e todas essas linhas cruzando aqui, ó, são ataques virtuais acontecendo neste exato momento, pelo mundo todo. Aqui nós temos a região do leste europeu, né? Essa região aqui, ó, é onde fica a Rússia. Nesse momento, né, vocês podem pegar aqui, ó, mais ou menos na região mais periférica, mas no centro da Rússia, na região onde fica a Rússia, infelizmente, não está se pegando nada mais, né? Quando eu dava essa aula aqui há 10 anos atrás, havia uma concentração muito grande de pontinhos eclodindo na região da Rússia, e hoje não mais, né? E aí, a pergunta que fica, né? Mas o que acontece, professor? Os russos estão todos numa sinagoga orando neste momento, né? Fazendo ali suas orações, homens de bens, religiosos, né? Que não praticam crime, não fazem nada. Gente, não é isso, tá? O fato deles não estarem sendo mapeados não significa que eles não estejam atacando. Significa que, neste momento, e há um bom tempo, porque já vai fazer alguns anos que quando eu trago esse assunto em aula, a região do mapa aqui onde estão os russos não aparece quase nada, pouco aparece, significa que eles estão a um passo à frente das ferramentas que conseguem... Opa, saiu um ataque da Rússia agora, pegou uns 2 ou 3 aqui, ó. Mas o que acontece? De um modo geral, eles estão um passo à frente da indústria da segurança. Eles não estão sendo mapeados, não significa que eles não estejam atacando. Então, aqui, ó, repito, isso é um mapa o cyber threat aqui, né? Cyber threat, traduzindo de forma literal, cyber ameaça. Threat aqui é ameaça, tá? Cyber threat real time map. É um mapa em tempo real, ou seja, está acontecendo neste exato momento de ataques virtuais pelo mundo afora. Aqui nós temos a legenda, aqui nós temos, né, a relação de ataques ao vivo e a localização desses ataques. Com base nesse tipo de informação, é sabido da onde estão partindo, em um determinado momento, a maior quantidade de ataques. E se fizermos uma análise mais aprofundada, a gente consegue, de repente, né, até localizar aonde isso ocorre. E voltando à minha fala inicial, que eu disse para vocês que isso aqui, ó, os ataques não ocorrem do computador pessoal do criminoso virtual. Isso não existe. Quando nós assistimos pela televisão uma reportagem, né, que isso eles mostram, né, quando é preso, né, um criminoso virtual para chamar atenção, geralmente se trata de alguém com conhecimento baixo, que, como eu disse, achava, né, imaginava ter um grande conhecimento, porém não tinha. É o que eu disse, a diferença entre Homo sapiens, homem que sabe, do homem Homo cogitus sapiens, aquele que pensa que sabe. E aí, vai se meter a fazer uma coisa como essa e é preso de cara. Eu disse para vocês que hoje, né, praticamente 100% dos ataques virtuais ou são feitos por robôs ou partem de computadores de terceiros. Então, assim, se o teu computador neste momento, né, foi vítima, o teu computador, não somente computador, tá, gente? Porque nós não estamos falando apenas de computador. Quando nós iniciamos nossas aulas aqui, há alguns meses atrás, eu disse para vocês que o conceito de dispositivo computacional, ele vai além do computador hoje. Quando eu falo computador, eu estou me referindo, deixa eu corrigir aqui, qualquer
dispositivo com conexão para a internet. E aí entra o smartphone, smart TVs, entram aí os tablets, né, os dispositivos móveis de um modo geral, câmeras de monitoramento com IP, porque elas estão na internet. Então, qualquer dispositivo hoje que esteja conectado à internet, que não há proteção nenhuma sobre eles, eles podem servir como rota de ataque. O seu celular, nesse momento, pode estar sendo roteado para atacar alguém em algum lugar aqui. E aí, quando a segurança faz o caminho contrário, não chega jamais no criminoso virtual, vai chegar digamos assim, num intermediário entre milhares que ele não pode que ele nem sabe que está sendo usado para praticar crimes, que na verdade o computador apenas serve como rota de ataque. Isso é muito comum, né? São os chamados ataques roteados. E praticamente hoje, vamos lá, acho que em torno de 80% dos ataques virtuais são praticados por robôs. E robôs, os chamados bots, não são robôs fisicamente falando, né, com aquela carinha cibernética de robô que a gente tem aquela imaginação de ficção científica. Robô é um termo usado para algoritmos programados para repetir isso o tempo todo. É um algoritmo, é um programa. Não tem ninguém fazendo isso. Alguém criou um programinha, um script, para infectar outros dispositivos e ele fica lá fazendo esse tipo de coisa. E esses ataques buscam o quê? Simplesmente encontrar vulnerabilidades. E encontrando vulnerabilidade, ele retorna informação para o autor, e essas informações vão sendo acumuladas. Isso pode ser usado diretamente pela pessoa, pelo criador de tudo isso, ou revendido para terceiros. Por que Estados Unidos e China estão se degladiando por tecnologia já há alguns anos, né? Porque simplesmente um acusa o outro de espionagem, porque simplesmente o conceito de cavalo de Troia continua até hoje. Por que o governo norte-americano, o Donald Trump, né, não vou dizer o Joe Biden não disse o mesmo, mas o Donald Trump, o ex-presidente americano, ele simplesmente estava atacando o TikTok. Segundo ele, o TikTok tinha características de espionagem. Não podemos afirmar que sim nem que não, gente, porque o TikTok está aí, né? Eu não sei se eu posso caracterizar como um software de mensagem, uma rede social, mas enfim, já ganhou praticamente adesão no mundo todo. Então, talvez, eu não sei se foi criado com essa intenção, acredito que não. O problema não está na intenção, gente. Não é a intenção que determina a prática. É a intenção, é a prática em si, é a prática que determina a intenção, e não a intenção a prática. Se você quiser, por exemplo, se fazer valer do TikTok para praticar algum crime, você consegue. E deixa eu adiantando aqui, porque são 14h16, nossa aula daqui a pouco já está acabando. Por exemplo, né, acho que eu não sei se eu já comentei com vocês, né, o torrent, né, o bom e velho torrent, que é usado no mundo todo por muita gente. E eu repito, todas as vezes que eu cito torrent numa aula como essa, as pessoas saem com uma impressão de que eu não gosto do torrent. Não é isso. O torrent é uma rede de compartilhamento peer-to-peer, ponto a ponto. Rede de compartilhamento ponto a ponto significa que você acessa arquivos em outros computadores e libera o seu computador para ser acessado por outros na rede. Isso é uma rede, isso é a definição, o conceito de uma rede de compartilhamento ponto a ponto. Você compartilha e é compartilhado. Isso é a regra do torrent. Porém, as pessoas dormem na negligência, né? Elas querem usar o torrent no mesmo computador que ela usa, por exemplo, para trabalhar em home office, e ela às vezes é um gerente de banco. Não dá. Cara, se você é um gerente de banco, jamais você vai usar o teu computador de trabalho para o torrent com as portas de comunicação abertas. Pô, num ataque desse, chegam em você e pegam os dados bancários do seu acesso, fazem um estrago com o seu IP. E você, além de uma justa causa, vai preso. Então, assim, não é o torrent que é o problema são as pessoas que não sabem o que estão fazendo com o torrent. Para quem não sabe, o torrent, há uns 3 anos atrás, ele foi multado por simplesmente estar usando os computadores dos seus usuários no mundo afora sem autorização
para minerar bitcoins. Simplesmente instalou-se um script no torrent e cada usuário do torrent no mundo estava sendo usado para mineração de bitcoins, que isso fica para uma outra aula a gente explicar o que é isso, sem saber. Tem algum problema para o teu computador isso? Não, não tem, gente. Não acontece nada. Simplesmente estão usando o teu computador para minerar. Mas, assim, estão usando sem avisar. E qualquer outra coisa que seja feita sem uma autorização prévia não é legal. Mas ninguém nem sabe disso. Foi usado assim por anos. Até que descobriram isso e o torrent foi multado. Então, voltando aí para vocês, que esse assunto vai continuar, porque nós estamos já praticamente terminando a aula. Então, semana que vem, a gente conclui no primeiro bloco essa parte aqui de atualização em segurança. Eu estou, primeiramente, trazendo vocês à luz do conhecimento, né? Deixa eu voltar aqui. Eu estou trazendo para vocês do que a gente precisa se preocupar. Para depois a gente praticamente falar dos dispositivos de segurança do Windows. Mas, primeiramente, eu tenho que dizer do que nós estamos nos protegendo. Qual é o cenário que nós temos hoje em relação à internet e dispositivos conectados? Tudo isso que eu falei para vocês aqui é algo comum. Faz parte da nossa realidade hoje digital. Estar na internet, usar redes de compartilhamento, usar redes sociais. O que nós precisamos saber é quais são as ameaças que estão em voga no momento e quais são os procedimentos que a gente precisa ter para que a gente possa ter, pelo menos, considerado aí, uma prática menos arriscada, né? E ter o seu sistema operacional atualizado e as suas configurações de segurança ativa, que não deu tempo de mostrar hoje, na semana que vem a gente conclui, é o mínimo que podemos fazer. Tudo bem? Então, isso aqui é parte, né, digamos assim, de uma sequência de conhecimentos que somadas vão trazer para nós um pouquinho mais de margem de segurança para usar a internet, para fazer compras online, para acessar bancos, para o nosso trabalho em home office. Porque senão, isso aqui vira literalmente terra de ninguém. E não é essa a proposta da tecnologia. Imagina, Boneval, o que é isso? Não atrapalhou nada, não. Muitas vezes a gente está online aqui, inclusive, às vezes eu dividindo aula com os colegas, e às vezes o nosso áudio está aberto, a gente não percebe, não precisa nem se desculpar, fica tranquilo, acontece, faz parte do nosso modelo de aula online, tá? Como eu já falei para vocês, por exemplo, estou aqui, mas no quarteirão ao lado tem uma obra, né? E nesse horário tem trator, tem betoneira, tem, enfim, tá uma loucura. Mas não precisa se desculpar, tá dentro, normal. Eu só mutei ali para continuar aqui. Pessoal, nosso horário está se esvaindo. Alguma pergunta, alguma curiosidade aí sobre a questão da segurança digital, segurança da informação, sobre cyberameaças, vulnerabilidades, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar a respeito? Professor, o senhor já tem conhecimento já daquele site que caça tesouro? O nome dele é The Pirate Bay. Não conheço esse site. Eu conheço outros, né? Eu conheço o Banco da China, por exemplo, o Bank of China. O Bank of China é uma iniciativa, digamos assim, por entusiastas, presta atenção, de entusiastas, que criam lá, digamos assim, algumas pegadinhas virtuais para aqueles que são simpatizantes dessa questão de estudos, né, na área da segurança digital, fazer alguns testes, procurar por algumas questões escondidas no site, porém, é o que eu sempre digo, são iniciativas de entusiastas, né, então a gente não tem nenhum controle sobre isso. Esse em particular que você mencionou, eu desconheço, mas se você passar o link aqui, é uma questão de conhecer. Verdade, como nós Pode falar. A forma de eu falar que é um jogo de caça-tesouro que é uma forma de brincar, só que na verdade é um dos maiores sites de pirataria do mundo, que é um dos principais fontes de BitTorrent. Vou dar uma olhada, vou pesquisar a respeito. Você tem o link aí, já me passa, porque é o tipo de coisa que, para nós aqui, é muito interessante, porque nós lecionamos com isso, né? Então, é legal estarmos antenados, porque, assim, não dá para a gente cobrir tudo, né? Mas toda aula que a gente dá sobre esse assunto, que nos chega alguma informação que a gente não tem,
numa hora vaga, bora pesquisar a respeito. Passa o link para nós aí. Eu vou Pô, passar prof, ele aqui. então pra ficar milionário é só invadir a NASA e vender pra NASA como invadir ela. Não é só, né? A expressão é só invadir a NASA, o só invadir a NASA, isso é bem difícil, viu? A Já gente servidor. Elite da Praia Grande, prof. Elite da Praia Grande. Como é que é? É elite da Praia Grande aqui, prof. Ah, tá, tudo bem. É que, ó, como, enfim, tá terminando aqui a aula, mas na semana que vem a gente continua nesse assunto, que é um assunto particularmente que eu acho interessante e traz muitas curiosidades. E de vez em quando, por exemplo, a gente acaba recebendo também novidades de vocês. Mas ataques virtuais, esse tipo de prática exige, sim, um conhecimento muito profundo, muito profundo. E uma coisa que é interessante também falar, né? Esse ar de impunidade que paira, e é verdade, tá? Praticamente boa parte dos criminosos virtuais passam despercebido, passam sim, não estou aqui estimulando ninguém, pelo contrário, não entrem nessa, porque nós não temos base de conhecimento para isso, a gente provavelmente vai preso, dá ruim. Mas os caras que são especialistas nisso, durante um bom tempo, eles simplesmente navegam sem problema algum. O grande problema, como já dizia o grande sábio filósofo cearense Falcão, a mão que joga a pedra é a mesma que apedreja. O mesmo algoritmo que os criminosos virtuais colocam para buscar vulnerabilidades e atacar, as perícias criminais fazem o contrário, né? Lançam scripts procurando por IPs e jogam na rede. E eles não vão parar em uma semana, em um mês, em um ano. Eles vão continuar buscando. Porque nós pessoas, nós não somos algoritmos. Algoritmos são programados para repetir o mesmo procedimento sempre. Nós temos um grande problema, o lapso do tempo. Em algum momento a gente erra. Pode passar 1 ano, 2, 3, 10. Muitos dos maiores hackers procurados pela polícia do mundo inteiro foram pegos depois de 10, 15 anos. E muitas vezes não estavam fazendo nada. Tudo bem que o crime prescreveu, mas foram pegos. Porque em algum momento você ocorre num erro. E esses algoritmos não param, repito, eles continuam buscando pela localização do TIP eternamente. Se em algum momento, no tempo, na história, você voltar a acessar alguma coisa que já está mapeado, eles te localizam. E não importa quanto tempo tenha passado. E se você não tiver cometido nada, não tenham dúvida, eles vão gerar algo para te prender. Isso é fato. Então, assim, existe uma atmosfera hollywoodiana muito grande em tudo isso, que é muito fake, mas existe um lado verdadeiro nisso que é assustador, porque isso enche os olhos daqueles que acreditam que é possível ser feliz sem fazer nada, simplesmente se aproveitando das outras pessoas. Esses caras, um dia, mais cedo ou mais tarde, caem. E aí, vira um livro. E uma forma de atenuar, né, as suas penas é simplesmente passar a trabalhar a favor da lei. Isso atenua as suas penas, né? Então, não é que simplesmente eles se converteram e viraram pessoas de bem. É que não tinha outra opção. Entre você pegar 30, 40 anos de cadeia e você simplesmente, né, ter a opção de trabalhar no intuito de conter crimes virtuais, a opção acaba sendo óbvia, né? E na semana que vem, para a gente continuar falando de segurança, eu vou trazer o outro lado, o chamado white hacking, né? Que é o hacker do bem. São plataformas hoje pelo mundo afora que utilizam esse tipo de conhecimento não para atacar, mas para proteger. E isso está ganhando muita força, né? Muita força, porque além de recompensas financeiras muito significativas, é uma forma de você ganhar muito bem sem praticar crime. Chama-se white hacking, né? É o hacker branco, né? O chamado prática hacker branca, né? Que é aquela que não é criminosa, que você... E assim, eu não estou fazendo aqui nenhuma... É que, às vezes, você usa o termo, né? Pode pegar pejorativamente, mas é o chamado white hacking, né? Que, na verdade, é a prática do hacker voltado para o bem. Tem o black hacker, que é aquele que pratica crimes virtuais, e tem a chamada white hacking. As plataformas white hacking, praticamente hoje, são usadas por grandes corporações. Por exemplo, a Agência Nacional de Inteligência Americana trabalha em parceria com
com a HackerOne. A HackerOne é uma plataforma norte-americana e europeia que ela recruta hackers pelo planeta todo e em questão de 10 minutos você consegue mapear qualquer coisa. E simplesmente usando o conhecimento hacker de forma correta. Porque a prática hacker, o termo hacker não significa nada criminoso, né? Hacker é uma especialidade. Agora, a prática do hacking, né? A prática hacking para fazer algo errado é outra questão. Então, na semana que vem, vamos continuar falando aqui de dispositivo de segurança e trazendo esse outro lado, né? Que é o uso do conhecimento dessa cultura hacker, mas recebendo para trabalhar a favor da segurança e não contra. Aí a coisa é legal. Vamos falar de um outro lado, tudo bem? Pessoal, para a gente não entrar aqui na aula da professora de design, né? Na nossa aula de design, que já pegamos aí 10 minutinhos, estou encerrando a aula aqui, já lanço o formulário de frequência, tanto de... Na verdade, nós ainda... Não, já foi o horário aqui. Já lanço aqui para vocês o formulário de frequência e nos reencontraremos aqui na sequência nas aulas de design. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, prof. Tchau, Valeu. prof.